Olá, esperar o pessoal entrar. Oi, Carol, tudo bom, pessoal? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Oi, oi, tudo bom, pessoal? Vamos começar mais uma live. Tô botando o Vicente aqui, Vicente já entrou. Vamos ver se o Vicente aparece. Tudo bom, pessoal? Esperando o Vicente entrar aqui, nosso convidado de hoje nas lives cervejeiras e mares nordestinos. Tá carregando aqui, vamos ver se o Vicente entra. Eu sei que ele já estava preparado, que eu falei com ele logo antes de eu começar a live. Vamos ver. Oi, Rony. Daqui a pouco é tu aqui, hein? Bora, Vicente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo! Valeu. Bem-vindo! Vale, Só mesma falta a tua coisa. imagem. Tá só naquela bolinha, assim, fazendo assim. Mas eu tô te ouvindo. Ai, eu acho que vai rolar aquela mesma história de estar Será? travado. Vou sair e talvez entrar de novo. Tá bom, faz isso. Então, Tá. Vou te remover aqui. Só um minutinho que a gente vai botar o Vicente. Tudo bom, pessoal? Só um minutinho que o Vicente está entrando aqui para mais uma das nossas lives. Hoje já é a oitava live, meu Deus, nem acredito. Temos, para quem não sabe, vão ser 4 semanas, pelo menos. A gente já tem agenda para 4 semanas. Nós estamos na segunda, vai ter a terceira semana já, semana que vem, já está toda agendada, e na primeira semana de junho também. A novidade é que, assim, as últimas lives vão ser, a penúltima vai ser a Lorena, que é da Confradelas, entrevistando o Fernando, que é meu marido, que se recusa a ser entrevistado por mim, sei lá o porquê. E a última live vai ser comigo, a Hanna, me entrevistando, em que eu vou fazer vou conversar um pouco sobre toda essa experiência do projeto, pontuar as coisas mais interessantes que a gente ouviu por aqui. Vai ser bem legal. Contar um pouco da minha experiência também. Aqui o Vicente. Pronto. Vicente, tá me ouvindo? oi, tô te ouvindo. Oi, eu tô te ouvindo, só não tô te vendo de novo. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 3G do celular, no 4G? Tô no Wi-Fi, o Wi-Fi da banda mais larga, tem dois. É. Uma coisa que eu uso Wi-Fi também, mas eu ouvi falar que o 3G, o 4G de celular fica mais estável. Não sei se seria o seu caso, Vou a tentar, banda. vou tentar. Tá. Só um minutinho, pessoal, aguardando aí o Vicente. Enquanto o Vicente não entra, eu vou falando. Amanhã a nossa live vai ser com a Nadine França, de Recife. Uma mulher porreta, que eu adoro. Ela é diretora da Serva, diretora de uma confraria feminina de Recife também chamada Maria Bonita, é cervejeira, acho que ela é coordenadora do ICB, do Instituto Brasileiro de Cerveja, lá de Pernambuco. Aqui é o Vicente, vamos ver. Vamos ver se o Vicente se dá certo agora. Vai?
Ainda não. Mas a gente pode começar a fazer tipo um podcast, que nem eu fiz com o Rodrigo Campos também, a gente não conseguiu fazer a imagem dele, mas se você topar, a gente vai conversando, uma hora essa imagem aparece aí. Topo, vamos. Você, por mim, tá valendo. Tá todo mundo ouvindo o Vicente, pessoal? Vamos ver. Galera que tá aí, alguém, tá todo mundo. Fala alguma coisa aí, Vicente. E aí, pessoal, tá todo mundo escutando? Queria que aparecesse aqui a imagem eu tomando uma cauínazinha e tal, mas não vai rolar. Pois é, vamos esperar, vai que dá, né? Bom, Beleza. então nós vamos, como a gente já tentou algumas vezes e não conseguiu, e a proposta é que a gente faça sempre no mesmo horário, até por respeito à galera que já está entrando aí, nós vamos fazer então um esquema de como se fosse um podcast. A gente vai conversando, vocês vão ouvir o Vicente e beleza, tá todo mundo ouvindo. Bem-vindo, Vicente. Para quem não sabe, Vicente é daqui de Fortaleza, foi um dos precursores quando a gente estava inaugurando a Serva, que é a Associação dos Cervejeiros Caseiros aqui em Fortaleza. O Vicente está desde o início nesse projeto. Nesse projeto não, né? Nesse universo cervejeiro de Fortaleza. Ele foi fazendo um caminho muito diferente do que a maioria das pessoas fez e muito interessante, né? Então, queria... A Raíssa está perguntando aqui se não é alguma configuração a ser feita. Alguma sugestão, Raíssa? Eu não sei. Se alguém souber, nos diga. Eu sou ruim com tecnologia. Mas, enfim, voltando. Daí é isso, Vicente, eu queria que você começasse se apresentando, dizendo quem você é. Pena que a gente não pode te ver, um homem bonito desse, tomando uma bebida que você está inventando aí, está produzindo. E conta um pouquinho de você, como é que começou essa história de se interessar por cerveja? Foi alguma cerveja que você tomou? Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi, inclusive, também diverso, diferente da maioria das pessoas, né? E começa, normalmente, tomando algumas cervejas, se encantando com os novos sabores que encontra. E, no meu caso, eu estava saindo da psicologia, eu estava em psicologia na Unifor, e não estava mais me sentindo adequado eu não conseguia me ver como um psicólogo, né? Então, eu saindo disso e procurando alguns lugares para me colocar, que eu me sentisse com tesão, e pensando e criando, enfim. E aí eu comecei a gostar muito de arte e tal. Eu já estava com o quê? 26, 27 anos, 28 anos. E aí foi seguindo a vida, até que em 2013 eu vi algumas lives aí. A maior parte da galera daqui de Fortaleza parece que sai aí desse núcleo, desse ano super importante para tudo que está acontecendo, inclusive hoje no país, né? E aí, em 2013, chamava Aparelho. Era uma espécie de escritório, ateliê. Era uma casa que abrigava diversos coletivos que tratavam de diversas temáticas, entre eles a arte. E então, Carol, fui lá visitar e encontrei um amigo que era da psicologia, que inclusive estava levando à frente um dos projetos dessa casa, né? Que era o Aparecidos Políticos. E estava rolando uma abertura de exposição lá, e aí fizeram um lançamento de uma cerveja, que se chamava Molotov. E aí eu fiquei doido com essa ideia, achei incrível. E aí acabei que Você já imaginava que dava para fazer cerveja em casa, assim, de uma maneira caseira, artesanal, desse jeito? Foi uma surpresa para você? já, quer dizer assim, já imaginava, porque já tinha pesquisado alguma coisa, eu sou muito curioso, né? E também já tinha tomado algumas cervejas diferentes, inclusive num espaço que agora eu não lembro o nome, ficava lá na Padre Antônio Tomás. Não sei se o pessoal vai lembrar aí.
se você lembra, finalzinho da Padre Antônio Tomás ali. Enfim, nesse lugar eu tomava tipo, cervejas diferentes, tal, eu adorava, né? Para mim já era como se fosse um produto excepcional, né? Fora do comum. Mas então, eu comecei, já tinha começado a pesquisar um pouco, a entender como é que funcionava esse universo, e o Alexandre Mourão, acabou me chamando para fazer a cerveja Molotov, que era um rótulo grudado numa garrafa de Stella atual, acho, era Heineken. Era uma intervenção artística, né? Uhum. E aí, porque estava no ápice das questões políticas de 2013, e o espaço abria dizendo que ia ter Molotov lá. Então, um ambiente como aquele, dizer que Já para dar aquele impacto, né? exatamente, Molotov é um nome muito impactante. isso mesmo. E aí a gente acabou construindo, aí me convidaram para fazer essa cerveja de modo artesanal e que fosse realmente uma cerveja que não era industrial, né? Não era uma Uhum. cerveja de gôndola de supermercado. Porque era o que tinha na época. A gente já sabia que começava a surgir nos pontos de venda cervejas diferentes, né? A gente já tinha experimentado algumas. E aí essa Uhum. ideia começou a pipocar em um monte de outras coisas. Foi daí que surge, inclusive, eu como sou hoje, né? Eu penso que ao fazer a cerveja Molotov, eu também me fiz. Essa experiência te transformou, então. Exatamente. E aí, Carol, seguimos fazendo a cerveja e a experiência dessa casa, que depois virou uma outra coisa e que virou várias outras coisas, é uma casa muito importante do Benfica. Eu me colocando nesse território, né? Enfim, quando eu comecei a fazer e a pesquisar, aí eu fui atrás de gente daqui que estava fazendo, né? Que estava experimentando Uhum. isso. Porque eu notava que, pelas minhas pesquisas, eu encontrava muita informação do pessoal do Rio, encontrava informação, enfim, aí existiam alguns fóruns. Também foi uma experiência totalmente pesquisa individual mesmo, pesquisa, não foi curso, né? Eu nunca fiz um curso, Uhum. mas já dei Você vários foi cursos. autodidata. Exatamente. Inclusive, me ajudou muito no começo da Confradelas, lembra, Vicente? Ah, eu Nossas lembro. primeiras braçagens, é. Sua iniciativa até hoje, eu acho incrível. Parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo, Carol. Continua Obrigada, aí. querido. Estamos tentando, estamos tentando. E aí, Então, você começou a fazer a Molotov, então, nesse espírito colaborativo com o Alexandre, é isso? com o grupo Aparecidos Políticos, que era um grupo de Tá. várias pessoas. E Vocês aí faziam a encontrei com cerveja coletivamente. era tanto a criação dos rótulos, e aí a gente começou a colocar personagens nos rótulos, enfim, era uma cerveja que era voltada para a arte política. E aí a gente Tá. começou a pensar em como colocar fatos ou pessoas que eram importantes para a gente na nossa produção. E a gente encontrou que o rótulo era um bom lugar. Eu acho, inclusive, Carol, que assim, existiam já cervejas com temáticas diferentes, diversas e tudo, mas assim, a gente também. Eu lembro de uma que tinha em Santa Catarina, de uma outra que também tinha esse viés um pouco mais político, artístico. Então, eu vi que começou a aparecer muitas cervejas que traziam personagens. Eu gostava muito de colocar alguns personagens que não eram muito famosas, mas também personagens vivas.
Hoje, de hoje, Dá né? um Que estão aí. exemplo, dá um exemplo de alguma homenagem que vocês fizeram. Eu posso chamar essa cerveja. Eram cervejas manifesto, né, Vicente? De Um certa forma, manifesto sim. artístico, um manifesto político. Dá um exemplo, porque todos os rótulos da Molotov, eles sempre foram homenagem a alguém que era alguém que vocês queriam contar a história, né? Dá um Isso. exemplo de uma homenagem que vocês fizeram que foi significativa para vocês. Ah, eu não esqueço da Carolina de Jesus, né? Que a gente fez. Foi uma Imperial Stout. Ela ficou uma cerveja. Eu não esqueço o sabor dela, né? E aí tinha todo esse trabalho, sabe, Carol? De tentar saber um pouco mais daquela história para poder representar, não apenas na receita, mas também na comunicação visual da cerveja, nos Uhum. textos que a gente fazia divulgação. E lembro também da tia Nilza, né? A tia Nilza foi a última personagem que eu homenageei, e aí, enfim, foi uma cerveja com plantas alimentícias não convencionais, né? A gente usou mutamba como tempero, Uau! ao invés de dar expressividade para o lúpulo, a gente buscou trazer a mutamba e ela apareceu bem evidente, ficou incrível. Mutamba é uma planta nativa daqui, que está cheio aí nas ruas, né? No meio da rua, e a gente colheu, junto com outro amigo, a gente colheu as flores e tacamos flor com galho e tudo dentro da história. A gente colocou na fervura, colocamos durante a maturação, enfim, foi durante a fermentação, foi ótimo, foi uma experiência ótima. É muita alegria nesse. Era um ambiente. Vicente, você sumiu. Oi. Paramos de te ouvir no muita alegria. Voltou, que alegria, você voltou. Pois é, Diga. nesse ambiente era um ambiente de explosão de criatividade, né? E de muita alegria. Enfim, eu sempre gostei muito de me envolver com coisas que eu me sentia participante de fato e me sentia potente na construção da coisa, né? E, e nesse período, aí a gente está falando da cerveja, né? Mas muita coisa aconteceu ao mesmo Uhum. tempo também. Eu falei da Tia Nilza. A Tia Nilza foi a última homenageada em 2017. A primeira cerveja que eu fiz com ela, uma Mutamba, chamamos de Mutambeira, que a gente chamava de Punk Ale. Né? Enfim, sempre fazendo Uma cerveja. brincadeira, imagino, com a Punkipa, talvez. Era uma brincadeira com ela ou não? Ou é por causa das punk, das plantas não. Como é que é? Planta. Punk Planta significa o que alimentícia. mesmo? Planta não convencional, né? Exatamente. E isso aí era em 2017, né? Hoje tem surgido. Eu encontrei com um cara esses dias lá de São Paulo que ele está fazendo de modo comercial algumas cervejas que utilizando punks, né? Começou esse termo ganhou o mundo, dando importância a esses outros alimentos que não estão nas gôndolas do supermercado. Uhum. A Thalita Cacho, inclusive, de Recife, que é cervejeira e também agora está trabalhando muito com mixologia, ela acabou de fazer uma live falando de uso das punks em coquetelaria. Muito legal. Maravilha. Eu vejo Olha, que um parênteses aqui, o Vicente, o Felipe tá querendo já começar a polemizar aqui, sabe? Tá perguntando qual cerveja você faria em homenagem à situação política de hoje. nossa, não sei, já estou fazendo. Não é mais nem cerveja, já estou fazendo. É isso aí. Vamos chegar A lá. gente Felipe, a gente segura está a onda aí que vivendo, o Vicente vai chegar nos dias de hoje. Estamos a lá gente está atrás vivendo, ainda. a gente tá vivendo uma outra realidade, né? Parece um mundo paralelo mesmo. Total. Enfim. E aí, então, Bom, e aí, você fez essa cerveja com a Vândala, né, em homenagem a Nils, em homenagem a Carolina de Jesus, e essa era a sua pegada com a cerveja, certo? Fazer sempre um,
você enxerga a cerveja não como um produto comercial, mas para você a cerveja é um espaço de expressão, né? É sim, mas não é só para mim, né? É para todo mundo. A gente vai começando a estudar. Eu estudei muito. Parecia assim que eu não estava participando é que a gente cortou durante o período, né? Eu estava muito perto da serva do grupo que conduz de modo exemplar a cena cervejeira de Fortaleza. E aí depois eu saí de perto. E aí a coisa foi andando, vocês foram tocando aí o barco, e eu estava lá onde eu achava que deveria estar, que era fazendo produções que me encantava e que eu achava que era mais próximo da nossa cultura, né? Mais próximo do nosso povo. Sem, assim, eu conheci bastante. Tem todo E cortou de novo, Vi. Tá me ouvindo? Parou onde? Agora tô. Você estava dizendo que você se afastou um pouco da cena, do núcleo da galera que estava agitando a cena cervejeira daqui, mas que você nunca deixou de pesquisar, de estar envolvido com cerveja. Eu até queria voltar nessa época, no começo, você também se aventurou aí a trazer insumos, né? Como foi essa experiência? Foi quando nasceu a Vândala? Ou a Vândala nasceu de outra forma? Primeiro veio a Vândala Insumos. Tá ouvindo já? Estamos ouvindo. Eu só queria concluir lá aquela parte e aí partir Claro! passando para isso. Eu Bora! estava dizendo que eu me afastei, mas que eu estava próximo do, do pessoal que eu achava que me representava mais, achava que eu estava mais envolvido de fato. E aí que. É porque cerveja, eu estava dizendo, não deve ter ido, é cultura, né? E dentro da cultura tem linguagem, enfim, inclusive tem todo um vocabulário da cerveja. E a gente parece que faz uma certa uniformização de que cerveja é só essa que a gente conhece do jeito que a gente estuda. E que essa é a grande bebida fermentada do nosso povo. Só que isso, para mim, eu interpretava, e aí eu não estou só nisso, né? Preciso dizer, não interpretava como que representasse exatamente a nossa cultura. Enfim, a nossa linguagem não está aí, a gente tem que aprender todo um vocabulário. E aí, quando eu ensinava cerveja, Carol, eu via que as pessoas Hum. tinham dificuldade de entender o que estava sendo ensinado. E eu estava ligado lá para uma galera que não tinha grana para comprar cerveja, e o meu maior interesse era esse: ensinar para a galera que não tinha grana, para a galera fazer e, se quisesse, vender. Mas guarda aquele ponto que a gente conversou, que a gente estava, a sua pergunta, né? Senão eu vou esquecer. Não, fica tranquilo. Tá ótimo. Vai falando. Pronto. E aí, tava lá, mas eu nunca deixei de me inteirar com o que acontece também no mundo da cerveja, né? No mundo da cerveja, que tem esse vocabulário próprio, Nesse outro mundo. Aham. que acabou se difundindo mais entre certas classes aqui do Brasil e do mundo inteiro, né? Se popularizou bastante, inclusive. Hoje eu fico encantado, porque muitas das coisas que eu sonhava em fazer estão acontecendo aí, independente de mim, independente. Eu achei massa, eu acho incrível, eu acho lindo isso. Enfim, mas voltemos lá. Eu só queria fazer esse parênteses de que eu não saí de perto, que eu me isolei. Eu não me isolei. Eu estava Não. junto do povo, digamos assim, né? Você Enfim, estava mas criando outras histórias dentro desse mesmo universo. Eu acho isso incrível. A gente pode não colocar precisa ir assim. todo mundo na mesma toada, né? Claro que não. É, Pelo contrário, quanto mais diversificação, quanto mais
a gente falar com públicos diferentes, quanto mais a gente se perguntar sobre o que é cerveja, para que ela serve, mais rico fica esse universo, né? Também acho. Com o tempo, né, a gente começa a amadurecer também e começa a questionar as nossas práticas, as nossas linguagens, como a gente se relaciona com as pessoas e entende essas coisas. Isso tem vindo para mim com o passar dos anos de uma forma bem bonita. Eu tenho tentado exatamente ser, na minha prática, um pouco mais que se difunda mais, que não fique apenas em pequenos grupos. O que eu penso, o Sim, que eu pesquiso, e que eu não estou sozinho nessas coisas também. Isso é muito importante. E a gente, meio que, na cerveja, quando eu comecei a estudar, e aí eu ficava, pô, eu tô só nessa viagem aqui, não tô me encontrando com outras pessoas que pensam igual e tal. Aí, enfim, mas eu fui indo e comecei a encontrar outras pessoas. Foi massa, foi lindo. mas um parênteses, eu acho que um pouco desse projeto que a gente está fazendo, dessas lives, tem a ver com isso, com conectar pessoas de estados diferentes, que estão em momentos diferentes da cena cervejeira, desenvolvendo outras coisas, porque eu acho que é isso. Às vezes a gente se sente muito sozinho, ou muito julgado, ou muito achando que está viajando. E quando a gente começa a conectar e conversar, a gente vê que não. Que tem um monte de gente vivendo as mesmas histórias que a gente, às vezes aqui do lado e a gente não está sabendo, né? Eu hoje vejo o meu trabalho muito como um trabalho de conectar, porque eu acho que isso é muito importante. Voltando a Massa, você aí. massa, é isso mesmo. A gente precisa se conectar. Enfim, aí voltando lá para o espaço, que era o espaço onde eu fazia a cerveja Molotov, lá eu comecei a tocar a Vândala Insumos. E aí, Carol, foi um período também bem interessante, assim, porque só tinha uma loja de insumos aqui em Fortaleza, e, e aí eu comecei a tentar praticar também preços um pouco mais atrativos, e aí trazer coisas diferentes do que eu via, do que eu queria. Eu queria fazer cervejas, e os insumos que eu tinha disponível não era possível fazer, né? Enfim, eu acho que foi o primeiro Sim. a trazer levedura líquida da Levitec, né? Foi um período bem massa enfim. Foi, a sua loja de insumos, ela foi essencial para muita gente começar a descobrir outros tipos de insumo, porque a gente não tinha acesso aqui. A coisa das leveduras líquidas foi super importante, né? Abriu Foi. um leque de possibilidades para o cervejeiro caseiro que não existia aqui antes. E foi uma loucura, porque só tinha essa loja e eu comecei comprando 25 quilos, né? Uma saca de malte. E aí comecei a vender para lado, né? Mas em 6 meses, eu já estava movimentando, fazendo faturamentos de 10 mil, isso há 4 anos, 3, sei lá. E eu não conseguia, eu era sozinho, né? Tentei me associar com algumas pessoas, mas era tão difícil que não tinha capital de giro, eu sou um liso, né? De fato, comecei com uma saca de malte, né? Da Blumenau, da maltaria Blumenau, estava surgindo naquela época. E aí tava rolando essa grana toda, mas eu não me pagava, não conseguia pagar uma pessoa e acabou que cresceu tanto que quebrou. Acontece muito, né? Fez sucesso demais, quebrou, né? Não, não deu Foi. certo. Acontece, isso acontece com bastante frequência nos negócios, que são E foi movidos por por uma causa pessoa só. da Casa Vândala que você começou que você começou a trabalhar naquela casa que depois teve todo um outro significado, Vicente? Foi lá mesmo, a Wanda era Wanda Insumos, e aí foi um período um pouco triste, porque meu pai faleceu, e nesse mesmo período estava rolando essa dificuldade financeira, a Wanda crescendo, a Wanda Insumos crescendo, e eu não conseguindo gerenciar, e meu pai já estava doente há um tempo, ele faleceu,
E aí a família decidiu que ia me deixar um bem, um carro, e eu papoquei esse carro, vendi, porque para mim não fazia o menor sentido o carro, né? O que é que eu vou Uhum. fazer com o carro? Enfim. Aí eu vendi esse carro. São parentes, Vicente. Para quem está entrando agora, a gente não conseguiu conectar o Vicente em imagem. Estou perguntando aqui, tá, Vicente? Então, a gente, depois de tentar algumas vezes, a gente desistiu. Como o áudio tá bom, o papo tá ótimo, a gente resolveu tocar a live só com o som, tá certo? Eu sei que a gente perde um tanto com isso, mas é o que deu para fazer. Então, só para responder o pessoal que está entrando agora, que está perguntando, ué, mas é só áudio? Pois é, É, infelizmente foi o que deu para fazer. A bolinha ainda está lá, Vicente. pronto. Mas aí, E você aí vendeu o carro, que era o seu bem, e fez o que com esse dinheiro? eu, como eu disse, né, papoquei o dinheiro todinho na reforma do espaço, que era o aparelho, e essa reforma, eu comecei a pensar em dar continuidade, porque esse lugar, esse espaço era ocupado por diversos coletivos, como eu disse no começo. Mas aí as pessoas começaram a fazer outras coisas da vida e eu acabei ficando nesse espaço. E aí não tinha mais gente suficiente para tocar o espaço. Eu disse, não, eu vou tocar, vou reformar aqui esse espaço e vou transformar na potencialidade que eu vejo para ele, que envolve arte e que envolve alimentação, cultura de um modo geral, porque cultura é alimentação e bebida também. E, Sim. e aí, A como eu estava alimentação do corpo e da alma, né? É isso. Como eu estava naquele ambiente lá do Benfica, o território é sempre muito importante, né? Acho que às vezes a gente pega as Para quem não ideias. sabe, gente, o Benfica é um bairro de Fortaleza que é um bairro muito efervescente culturalmente. É onde fica uma parte da universidade. É um bairro muito rico em cultura, né, Vicente? Acho que é um bairro especial aqui de Fortaleza para isso. E vocês tinham uma casinha super gostosa. Você tocava uma casinha super gostosa ali na meiuca dessa efervescência cultural, né? Exatamente, Carol. E aí, isso era 2015, 16, 2016. E aí, como eu tinha a loja de insumos, eu planejava manter a loja de insumos, ter um espaço de exposições de artistas que a gente curtia, que a gente achava importante, e ter também um bar onde eram servidas as cervejas que eram feitas na Casa Vândala. Meu planejamento era que fosse uma espécie de brewpub muito pequeno que envolvesse essas atividades culturais, né? E aí acabou Uhum. que a música, a festa que a gente fazia era tão maior que a Vândala Insumos acabou sendo engolida por isso, e acabou virando só Casa Vândala, que foi onde houve todo um trabalho de cultura lá naquela região. E a gente fez muita coisa importante também lá, relacionada à arte de uma forma geral. Eu costumo pensar que as, as pessoas que mais financiam a arte são as pessoas que fazem ela acontecer, os artistas, produtoras e produtores, enfim, o que viabiliza a existência desse, Uhum. desse universo, desse outro universo, né? Que eu estava querendo unir arte, cerveja e cultura de uma forma como eu imaginava, que não eram dissociadas, né? Sempre achei que tem tem uma puta discussão aí para ser tocada por quem pesquisa, que é se o que a gente faz com cervejeiras e cervejeiros é arte ou não. Isso daí é uma coisa que vai ainda surgir como uma discussão. Enfim, ou já surge e eu não estou sabendo. Qual é a sua visão disso? Eu penso que apenas fazer é um artesanato, não é uma construção
de uma obra, por exemplo, né? Mas aí existem as pessoas que fazem uma Tem a conceituação. questão da intencionalidade, né? Eu acho que tem a questão da quando várias coisas é assim, acho que você simplesmente fazer é simplesmente fazer. Mas você fazer com intenção, você imbuir esse fazer de significado, daí você dá outra conotação para a coisa, né? Isso é arte contemporânea, né? Mas antigamente o pessoal que fazia, eu digo antigamente, muito antigamente, fazia como parte da cultura mesmo. Isso era arte. Mas aí deixou de Tá. ser e talvez volte a ser agora, não sei. Enfim, é isso que eu Esse é um penso. tema para uma live inteira. Um tema para uma Total. mesa redonda, não é? Ó, Eu vou, gostei, vou anotar. Isso aqui vai dar uma boa mesa redonda. Um bom eu vou encher o debate. copo aqui. Não dá para Tá ver, mas eu tô enchendo bom. o copo aqui. Ô, Vicente, eu tô tão triste que a gente não tá conseguindo te ver. Tô tão chateada com Não fique isso. triste. Depois a gente posta umas fotos suas, assim. Mas, tá, massa. Bom, daí pelo que eu entendi, vou dar aqui um resumo. Os movimentos culturais da Casa Vândala passaram a ter uma importância muito grande, devem ter tomado demais o seu tempo e a sua energia. Você deixou de trazer os insumos, de vender os insumos, mas você nunca deixou de fazer cerveja, certo? Porque a cerveja sempre foi consumida na Casa Vândala, nas festas, nas atividades culturais. Então você nunca deixou de produzir sua própria cerveja, certo? Fazia parte do conceito da casa, porque as Tá. exposições, elas tinham uma abertura. E na abertura da exposição sempre tinha uma cerveja que era feita em conjunto com o artista. Então, quando a gente planejava uma exposição, e aí consultava o artista que ele gostava, fazia uma pequena entrevista, e ali ia começando a construir a receita do que seria a cerveja daquela abertura de exposição. E isso era um Uhum. viés que eu escolhi fazer durante a Casa Vândala, nesse sentido de exposição. Mas surgiu muitas outras coisas, né? Surgiu a tertúlia Black Vândala, que ganhou uma importância maior do que a Casa Vândala já também. Muitas Conta pernas. pra gente um pouquinho do que é a tertúlia Black Vandala. Muita gente talvez aqui não seja nem de Fortaleza e não saiba. É um movimento cultural, foi uma ação, né? Uma ação cultural que movimentou absurdamente a cena aqui de Fortaleza. E a gente criou, a gente fazia festa na Casa Vândala, né? E uma das festas foi uma festa feita com uns 7 DJs. 7 DJs Uau! em uma festa, numa casinha bem pequenininha, né? Todo mundo junto, inclusive. E aí foi um sucesso medonho, porque eu costumava usar a rua também da Casa Vândala. A Casa Vândala, para mim, o quintal era a rua. E a rua fazia parte da casa, tinha esse diálogo, né? E aí as festas sempre tinham isso. E a gente colocou esses 7 DJs na rua e fizemos essa festa. E foi uma loucura, foi muita gente. Com esse sucesso, acabou que a gente criou um coletivo de DJs, do qual eu me coloquei como produtor, que eu não sou DJ, né? E a gente Uhum. fazia as festas em lugares diferentes da cidade, porque não fazia mais sentido. Ia 800 pessoas, a rua é pequena, as minhas vizinhas eram idosas e não tinha mais a E menor elas condição de participavam fazer. das festas? Como? Elas participavam das festas? Elas adoravam. Tinha a Niná que ficava dançando lá, 90 anos, ficava dançando no meio de todo mundo. Enfim, eu realmente era muito ligado com o pessoal de lá, né? É claro que chega a um limite de que já não gosta mais, porque eram 6 horas de festa, né? Era muito Nossa. tempo, era muita coisa. E Quatro, você seis ficou horas. envolvido diretamente nisso por quanto tempo, Vicente? Hoje você não está mais na Casa Vândala, né? Não. Diretamente. Por 2 anos, Carol, a gente ficou lá. Tá. Enfim, a tertúlia, né? Agora já não é mais nem Uhum. tertúlia da
a gente resolveu mudar o nome para Coletivo Tertúlia. E, se Deus quiser, em algum momento, parece até uma outra realidade mesmo, né? Que a gente vive. Não vejo mais uma tertúlia acontecendo na cidade. É impossível, parece impossível diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Pandemia Que louco, sanitária, né? né? Mas, enfim, é uma parte... Vamos alegrar. Isso aí, E, isso aí. E e daí, como aí, é que você caminhou para chegar na sua pesquisa atual? Você virou um pesquisador. E aí, como foi isso? Qual foi o eu já caminho para lembro. chegar nisso que você faz hoje? Você sempre pesquisou, né, Vicente? Você sempre foi um cara curioso, você já falou que sempre pesquisou muito. Mas agora você é um pesquisador oficialmente, né? É sua ocupação hoje principal, É, né? eu ocupo boa parte do meu tempo, de fato, pesquisando com seriedade, né? Assim, Uhum, um modo de criar e falar também, né? Mas isso aconteceu porque a Casa Vândala já não era mais parte da minha realidade, né? O que aconteceu, de fato, uhum, foi que eu acho que eu cansei, sabe? E aí eu uhum. resolvi dar espaço, ou entregar. A gente não dá nada, né? Dá como se eu tivesse tudo enfim. Mas resolvi entregar, passar a bola para uma galera que estava sempre por lá. E aí é uma galera super potente, uma pivetada, enfim. É quem devia estar mesmo nesse lugar para mim. E aí a galera tá tocando lá. Já mudou de novo. Enfim, a casa continua existindo. E aí eu não estava me sentindo mais com muito tesão fazendo isso. E abriu, na época, pode-se considerar assim, oficialmente, quando eu publiquei, né, um trabalho. Hum, Que foi esse uhum. trabalho com os fermentos e especificamente também com leveduras. Mas as leveduras, elas não entraram no jogo, Carol, porque existem questões jurídicas muito. Existem questões que não são nem trabalhadas. A gente entendeu que não tem nem legislação para resolver os problemas que a gente ia ter se a gente fosse botar para frente essa pesquisa no isolamento de uma levedura daqui, da Caatinga, né? E, Tá. enfim, Então explica um pouco melhor. como é que você entrou nesse grupo de pesquisa? pois é, abriu o edital da Escola de Gastronomia Social, 2019, e aí me inscrevi com dois projetos. Me inscrevi com um projeto que eu estava todo preparado para ele, que era a criação de uma cerveja com mandacaru. Eu queria colocar 100% mandacaru, já não era mais uma cerveja, nem Uau! uma cerveja, né? Enfim, Na, mas na definição clássica, não, não seria. mas a ideia era essa, e eu preparei o projeto, tudo bem bonitinho, mas tudo dominado mesmo. E aí, um dia antes do final do prazo, eu resolvi colocar uma outra dúvida que eu tinha, né? Uma outra perspectiva, que desde quando eu me encontrei com a Gabriela Miller, que a gente trouxe ela para cá, para dar uma palestra, dar um curso, ficou isso na minha cabeça, né? Eu também tinha visto o trabalho da Gabriela Montandon, que é uma pesquisadora fantástica, super importante da Só cena um parênteses. portuguesa. Essas Gabrielas que o Vicente está mencionando, ambas trabalham com leveduras de cerveja, né? Tanto a Montandon quanto a Gabriela Miller, Gabriela em Santa Catarina, Miller, né? É, Trabalham com levedura de cerveja. a Então, Levitec só para compra em levedura por aí. contextualizar, a Gabriela Miller tem uma empresa chamada Levtech. Ela veio para o Congresso Mergulho na Cerveja. Não, não veio ainda. Ela vem agora, viria. É, ela viria agora para esse congresso Mergulho na Cerveja que a gente precisou postergar. Ela estava para vir para cá.
E é da Levtech, dessa empresa da Gabriela, que o Vicente trazia as leveduras líquidas quando ele tinha a Vândala Insumos. Então, só para contextualizar as Gabrielas aí, essa sua conexão com as leveduras, né, Vicente? Pronto, exatamente. E aí eu já tinha visto também que a Gabriela Montandon tinha feito o isolamento da primeira levedura brasileira lá. Então, o trabalho de pesquisa dela é um pouco maior no sentido de mais antigo, né? Uhum. E ela já está na Bélgica, enfim, era uma especialização do doutorado que ela fez, um pós-doc lá na Bélgica, e está lá ainda, né? Mas a gente não teve acesso ao trabalho dela, né? Tem poucos trabalhos sendo publicados. Carol, Uhum. é um universo que, se a galera tiver tesão em estudar isso, tem campo demais para ser desenvolvido, ainda para ser criado. Tem, os micro-organismos é uma fonte de... É como viajar fundo no espaço ou como se afundar no mar. Tem um mundo desconhecido para Para explorar, né? explorar. É. Exatamente. E aí Mas aí, daí eu você coloquei. disse que você colocou. Qual era essa questão que você colocou, então? É, eu Você já estava tinha colocando essa ideia da cerveja com mandacaru, né? isso. Que eu E ia daí fazer com você. eu ia fazer com a Tá. tia Nívia, essa cerveja que tem mandacaru aqui, nativo, crescendo nas dunas, bem aqui do meu lado. Tá lá, não tem que plantar, entendeu? Aí eu, pô, vou lá Sim. pegar os mandacarus e trabalhar nessa receita para criar uma bebida, uma cerveja que seja agradável, né? Sabe como projetar receita é toda uma história. Sim. Leva tempo, leva experimentações também, enfim. E aí a gente eu tava com esse projeto pronto já, tudo bonitinho, eu dominando ele completamente, estudando ele, porque tinha uma etapa de submissão do trabalho e depois uma entrevista. E era logo depois. 2 dias depois da submissão, acabou o prazo e depois tinha a entrevista. Mas um dia antes do final do prazo, eu resolvi loucamente, né? Não loucamente, mas resolvi colocar essa grande dúvida que eu tinha. Meu irmão, e se a gente tiver uma levedura nossa? Se a gente conseguir isolar uma levedura nossa e trazer isso como um produto, né? Porque uma das especificações do edital era que deveria gerar um produto. E aí eu fiquei nessa, né? Pô, eu vou colocar. Aí escrevi o projeto em 2 horas, mandei o projeto e o projeto que foi aprovado foi esse. E eu tirei tudo da minha cabeça, né? Enfim, da minha Uau. cabeça não, da minha experiência, né? Da experiência que eu já tive. Aí quando eu E cheguei lá no dia da... você tá há quanto tempo nesse grupo de pesquisa? Lá na Escola É, de Gastronomia Social? foi durante o período, foi durante o ano de 2019, né? A pesquisa se encerrou, são 7 meses, é um intensivão. Eu já Tá. tinha algumas coisas escritas, parametrizadas para colocar essa pesquisa adiante, né? Mas o que aconteceu mesmo foi a gente meio que fez que uma pessoa faz em 2 anos em um mestrado, a gente fez em 7 meses. Foi Uau. uma loucura, né? Porque foi construção teórica, referencial, pesquisa de campo, parametrização de dados, foi uma loucura. Assim, mas tudo isso só é possível por conta do grau de inovação que a Escola de Gastronomia tem. É, é, é uma inovação a própria Escola de Gastronomia, né? E um laboratório de Sim. criação, que é parte da Escola de Gastronomia Social, tem um modo de trabalhar muito especial, que é a gente tem condições de chamar pessoas que são referências em determinadas áreas para contribuir com esses trabalhos, né? E aí Que legal. a gente teve a oportunidade de ter o Fernando e o Léo da Companhia dos Fermentados
Que assessorando a gente legal! no Que trabalho. legal! Foi muito incrível, Eles foi são lindo. de São Paulo, né? São os meninos maravilhosos. Eu sou apaixonado pelos dois. Eu Que acompanho o pessoa. trabalho deles, é incrível, é incrível. E aí a Vicente, gente nós temos 10 minutos só mais, viu? Passou voando, tá passando foi, voando. foi Explica pra mesmo. gente mais objetivamente quais eram as questões da pesquisa, o que que vocês fizeram de fato e os resultados, se você puder já falar de algum resultado que vocês. Porque a pesquisa terminou, né? Você disse, vai ter alguma publicação? Onde a gente pode ler sobre essa pesquisa? Foi publicado um trabalho, quer dizer, não foi Tá. publicado. Essa é uma questão que aconteceu. A Hum. própria experiência do laboratório de criação é inovadora e ainda não está completamente resolvida do ponto de vista prático, né? Porque para fazer Tá. inovação você tem que experimentar mesmo. E aí, essas atividades que são desenvolvidas lá, né, foi o segundo laboratório de criação da escola. O primeiro aconteceu em 2018, o nosso em 2019, e aí eram 7 pesquisadores, 8 pesquisadores, se eu não me engano, não, acho que era isso, já não estou lembrado agora, realizando trabalhos em conjunto com um orçamento limitado, mas que era possível a gente ter esses assessoramentos, e assessoramentos que nos auxiliaram muito, sim, mas que não nos conduziam, né? A gente tinha total autonomia na construção, tanto do objeto, da temática, quanto na realização do trabalho, né? Era, de fato, só um tira-dúvidas, né? E Tá. também tivemos o apoio da UES, que foi fundamental, né? Jonas Almada foi, foi incrível nesse sentido. E daí vocês iam a campo em busca das leveduras? Como é que foi? Foi. A gente primeiro construiu essa pergunta, né? Melhorou essa pergunta, Uhum, onde é que as leveduras estão? Se a gente quer, onde elas estão, né? E aí a gente uhum, pegou referenciais teóricos de alguns trabalhos científicos que indicavam que as flores são lugares onde é um lugar onde as leveduras estão muito presentes por diversas razões, mas entre elas por ter uma fonte de glicose e carboidratos um pouquinho mais complexos, mas carboidratos simples, e também por ter uma grande visitação de polinizadores, né? Então, uhum. é um lugar que é importante para as leveduras. E aí, no conceito da pesquisa, a gente colocou, então, que a gente ia atrás das leveduras que estavam na nossa flora nativa. E esse foi um dos grandes pontos nodais de construção dessa pesquisa, né? Porque a Uhum. gente fez um trabalho de campo coletando de 26 árvores nativas nativas da Caatinga, mas a gente fez uma pesquisa visitando dos 3 territórios, né? A gente pegou de planta daqui do litoral, a gente pegou de planta da serra, porque, para quem não sabe, na Caatinga é um bioma com diversos outros biomas, né? É uma diversidade de biomas. Acho que não vou entrar muito nesse tema, porque senão a gente vai embora e não resume, né? Tem Mas, duas pessoas aqui, Vicente, que já estão sugerindo a gente fazer uma outra live só com o tema da pesquisa. Então a gente podia uhum, marcar um outro dia com tempo, uma hora inteira, só para você falar mais sobre a pesquisa. Acho que ia ser bem bacana. Mas acho que é conta, terminou. Nós possível. temos 5 minutinhos só. Bora lá. Acho que é possível. Mas vamos só finalizar, fechar isso aqui, né? Claro, sim, sim. Temos 5 minutos. Vai lá. Então, Carol e pessoal aí que está aí escutando, espectadoras, espectadores, a gente fez esse trabalho para construir um modo de ser replicável.
para que outras pessoas pudessem fazer esse mesmo trabalho, e aí a gente poderia, sim, era um trabalho de base, um método científico, mas a gente não tinha muito trabalho, não tem muitos trabalhos nesse sentido. Então, eu, pessoalmente, eu não considero que eu estava fazendo ciência em si, né? Mas que era um trabalho de base, com método científico, e que esse trabalho sendo feito por outras pessoas, aí sim a gente conseguiria chegar a alguns lugares que pudéssemos dizer, olha, é porque tem uma complicação, por exemplo, a questão das leveduras. Se a gente coletar a levedura daqui, essa levedura, ela só é daqui? Essa é uma questão que a Carol Loda, que foi outra contribuidora do projeto, nos colocou, que foi, é uma pergunta importante. É uma questão. É uma questão, ela é só daqui ou é uma levedura que a gente sabe, né, que as lagers, elas surgiram de leveduras que vieram da Argentina para lá. Então, o pessoal talvez até nem saiba disso, né? E aí, a gente pode dizer que essa levedura é só daqui? Enfim, não tem condições de dizer como a gente pode dizer das plantas, né? Mas que com mais trabalhos, com essas perguntas fundamentais, a gente conseguisse chegar na construção de um conhecimento científico que fosse, de fato, importante para a questão. A gente está fazendo o trabalho de base, que é muito importante, que a gente não tem financiamento. E é que essencial. Foi incrível o Estado tá contribuindo com a escola de gastronomia. Tomara que surja logo uma segunda escola que já está terminando, parece. E enfim, tem um trabalho lindo. A Lina, a Vanessa e toda a equipe da escola, um apreço muito grande. Já conhecia antes, não influenciou na aceitação do edital, né? Inclusive, eu não passei na primeira fase, porque eu não estava preparado. Eu não estava preparado para entender o trabalho, né? E aí acabou que eu entrei como classificável. Aí a gente desenvolveu. A Regiane está perguntando aqui, Vicente, se você já está fazendo testes com leveduras que vocês encontraram em cerveja. Eu já fiz. Já, né? Parte da pesquisa. A gente fez pão, a gente fez cerveja, a gente fez com a cultura, né? Com todos os micro-organismos que estavam ali. Durante o processo de pesquisa, chegamos a algumas produções que eram super agradáveis. E também fizemos o isolamento de 12 leveduras. Uau! Não foi só uma, a gente isolou 12. E aí uma delas... Você já tem esse banco de conhecimentos, então, né? Exatamente. E uma delas tem um super potencial para fazer cerveja, Carol. Porque essa tem uma atenuação de 76%, cara. Foi incrível. Eu já fiz uma cerveja com ela e eu achei coisa mais linda. Eu até falei na live da Kerla, né? Um cheirão de manga rosa, especificamente manga rosa, assim, só da levedura, né? Enfim. Mas aí a gente... nós temos 1 minuto só mais. Então, a gente fica segura aí que tem muita coisa pra gente conversar. Vamos marcar uma outra live. Eu queria que você... Só dizer que o Vicente não faz só cerveja. Ele hoje em dia está explorando várias outras bebidas fermentadas. E você tem tem uma empresa ou você tem um canal de vendas dessas bebidas, não tem? Quer fazer propaganda? Estamos construindo o Alquimista da Caatinga. Vai lá no Instagram, Alquimista da Caatinga. Essa marca está sendo construída, vai ser uma marca de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Beijo, tchau! Fantástico. Não, calma. Enquanto o Instagram não cair com a gente fica. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou da live. Passou voada. Nossa, meu Deus, tá muito, muito rápida. Se você topar, a gente marca uma outra, Vicente, mais pra frente. Tô com saudade de você. Pena que que a gente não conseguiu te ver. E a palavra é sua agora para você se despedir, então. Eu só tenho a agradecer a você, toda a equipe da Cultura Delas, toda essa galera que vem levando a cena cervejeira, e mandar um beijão e vamos se conectar novamente, porque agora eu estou na roda de novo do mercado. Oba, bem-vindo!
Obrigada, Vicente. Obrigada, pessoal. Vai acabar em 9 segundos. 8, 7. Então, obrigada. Até amanhã. Amanhã eu converso com a Nadine. Beijo, galera. Tchau.